Olá, meu nome é Renan Neto Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. No episódio de hoje, trataremos o que esperar da reforma administrativa. Vamos lá. Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. Primeiramente, antes de falar de reforma administrativa, vamos falar o que é administração pública. A administração pública é a administração voltada ao povo, porque temos uma república, então, coisa do povo, então a administração deve ser voltada ao povo. E ela tem como principal objetivo garantir os direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos, ou seja, acesso à educação, à saúde, moradia, lazer, segurança, entre outros vários direitos elencados lá no artigo 5º e por toda a Constituição Federal de 1988 também. Também como os direitos do meio ambiente, da saúde, do meio ambiente cultural, do meio ambiente artístico, do meio ambiente do trabalho, de direitos de trabalho, entre outros, esses vários fatores que devem ser garantidos pela administração pública. Então, o que esperar da reforma administrativa? Primeiramente, nós não temos um código administrativo único e um código processual administrativo único. O que isso ocasiona? Como nós temos leis passadas, tanto do Código Administrativo quanto do processo administrativo, existe muito conflito legislativo, ou seja, a aplicação de leis que muitas vezes elas se batem. E isso cria processos administrativos burocráticos muito longos. Então, muito se pensou que não poderia se eliminar isso da administração pública de nenhum lugar, mas com a era da informação que nós vivemos, temos a criação da blockchain. Como seria a aplicação de uma blockchain à administração pública? Primeiramente, vamos ver o que é blockchain. Blockchain é uma rede integrada de blocos, ou seja, quando você insere uma informação nessa rede, você cria um bloco. E ela vai processar em vários nós, que são outros servidores, a veracidade desse bloco, assim consolidando o primeiro bloco. O segundo bloco, quando se inserisse mais informação na rede, se escreveria mais nesse primeiro bloco e se verificaria a primeira informação se ela ainda não foi alterada de alguma forma e essa informação nova seria inserida num bloco novo. Então, teríamos o primeiro bloco e o segundo bloco com a informação do primeiro bloco inserida no segundo, mais uma informação nova. E assim por diante, criando vários blocos que sempre todas as informações vão estar linkadas nesses blocos e verificando sempre a legitimidade das informações que já foram escritas nesse bloco antes de adicionar a nova informação. Assim, criando uma cadeia de blocos, que em tradução livre, blockchain seria a cadeia de blocos. Ela seria muito eficiente para processos administrativos, licitações, processo eleitoral, também verificação de dados administrativos, processos tributários, entre outros. Mas como seria aplicada no Brasil? No Brasil, nós temos cerca de 5.570 municípios, 26 estados, mais o Distrito Federal, mais o Governo Federal. Então, seria necessário 5.598 servidores para criar os nós da blockchain, onde seria processado esses dados dos blocos, que custariam cerca de R$5.598.000, uma quantia muito inferior para eliminar a corrupção do sistema, que fora desviada da Lava Jato, que foi cerca de 11,9 bilhões de reais desviado na Lava Jato. A blockchain serviria como basicamente um contador automatizado anticorrupção. Vamos dizer, um estado fez uma compra numa licitação. Ele vai colocar lá no bloco o valor da compra, o processo da compra, a lei, tudo isso, de licitação que foi utilizado, pregão, ou se foi leilão, a forma como foi comprada, o requisito que foi utilizado, a forma de desempate, como o processo administrativo teve, a data e o lugar. Isso seria inserido num bloco, na blockchain. E os outros servidores, que seriam os 5.597, sem contar com o servidor que foi inserido na verificação de dados, verificariam a veracidade da informação e escreveriam um bloco. Então estaria consolidado lá todos os valores, tudo
lá. Não teria como se desviar dinheiro daquele valor, porque os outros servidores, eles iam, no próximo bloco a ser criado, com informações, verificar a veracidade da informação anterior e verificariam que em um bloco foi alterado. Ou seja, criariam uma rede de blocos que seria praticamente impossível você falsificar uma licitação ou quebrar uma licitação. Então, criaria um sistema de confiabilidade máxima na nossa administração pública. Não existiria mais como se desviar dinheiro nesses fatores. Mas qual seria uma possibilidade de tentar quebrar esse sistema? Para tentar quebrar esse sistema, você teria que localizar um bloco específico que foi escrita a informação. Você teria que mudar naquele servidor e depois nos 5.597 servidores a mais, você teria que alterar aquele mesmo bloco em todos os outros. E isso em uma parcela de tempo mínima também. E o token de senha de cada bloco, que seria utilizado para verificar ele também, cada senha criada, é um algoritmo muito difícil de ser quebrado. Demora cerca de anos, ou dependendo do computador que você tenha. Ou seja, o espaço de tempo mínimo também, ele seria quase impossível alguém hackear aquilo naquele espaço de tempo mínimo e alterar alguma informação também. Por isso a confiabilidade da blockchain. E também nós temos que ter, segundo ponto, a separação dos serviços essenciais que podem não ser privatizados e os serviços que podem ser privatizados. Porque, vamos dizer, privatizar o SUS, pedir dinheiro por o SUS, pagar, vamos dizer, o Estado não oferecer o SUS, isso seria uma falta gravíssima no nosso Estado. E também, além disso, nós temos que ver que na lei das licitações é obrigado a ter o lucro para uma empresa, é a garantia do lucro. E que muito é usado para desviar dinheiro público também. Porque, vamos ver, existem muitas empresas de transporte público de ônibus, né? Elas colocam as frotas na garagem e dizem que não obtiveram lucro com a tarifa de transporte público e obriga o Estado a pagar do dinheiro público do erário o lucro, mesmo sem oferecer serviço. Porque não existe uma fiscalização coesa com a nossa sociedade, com uma fiscalização contundente, direto nessas empresas de ônibus, que ficam 30 anos oferecendo um serviço público que não é de qualidade e que nem oferecem só para absorver o lucro que o Estado é obrigado a dar, segundo a lei das licitações. Adequação do número de cargos e funções públicas. Eu vou falar que estão falando muito que é culpa dos servidores públicos a crise administrativa no país. Não. Nós temos a mesma quantidade praticamente de servidores públicos, oscila só um pouco, cerca de 10, 20 anos. E nós não tínhamos problema de crescimento no Brasil por causa disso. Mas se quiser ter um alvo de cargos e funções públicas, são os cargos comissionados. Por quê? Nós temos cargos comissionados no Judiciário, no Legislativo e no Executivo. No Judiciário até se entende, porque a demanda de processos é imensa. E nós precisamos de várias pessoas lendo os processos e o juiz depois assinando os processos também e confirmando as sentenças e decisões interlocutórias. Mas no Executivo e no Legislativo temos cargos comissionados, vamos dizer, para um vereador 33 cargos comissionados por vereador. Porque um vereador precisa de 33 cargos comissionados. Muitas vezes, muitos vereadores nem apresentam propostas legislativas, não fazem nada. Isso se reflete no Executivo também. Muitos cargos comissionados não fazem nada. Por quê? Se eles fizessem, quem deu esse cargo comissionado, nomeou esse cargo comissionado, faria alguma coisa. Muitas vezes não se fazem nada. E nós temos que ver isso na administração pública, os cargos comissionados. Mas existe o famoso migué. O que é migué? Em amazonês significa fazer alguma coisa fazendo nada, que é a extinção de cargos vagos pelo executivo. Se o cargo está vago, aí o executivo vai lá e extingue. Aí aparece 100 mil cargos, 200 mil cargos vagos foram extintos por tal chefe do executivo. Cara,
se tá vago, não tá recebendo nada. Aquele cargo só é vago, só tá escrito no papel aquilo. Não tem ninguém lá. Então, ele é apresentado como uma função do presidente da República essa extinção de cargos vagos. Vamos ler aqui na Constituição Federal. Constituição Federal de 1988, artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 4. Dispor mediante decreto sobre extinção de funções ou cargos públicos quanto vagas, linha B. Ele basicamente tirou o nada por nada, entendeu? E ele quer se vangloriar por causa disso, porque ele tirou 1 milhão de cargos vagos. Não vai fazer diferença nenhuma, tá vago. E no Brasil, temos um grande problema mesmo, que é a grande quantidade de precatórios que são pagos. Porque não tem um planejamento muito bom da administração pública, e esses embates de lei que eu já expliquei causam muitos embates judiciais por pagamento dos precatórios, que você recebe judicialmente por precatório do Estado, quando não é dívida alimentícia também. Então, é descrito no artigo 100 da Constituição Federal de 1988 os precatórios. Artigo 100 da Constituição Federal de 1988. Os pagamentos devidos pela Fazenda Públicas, federal, estaduais, distritais e municipais, em virtude de sentença judiciária, faciam exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas de dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Ou seja, é muito precatório que se paga. E o precatório é obrigado o governo a pagar o precatório. Ele tem que pagar esse valor em ordem cronológica. Tem lá uma cota de crédito no orçamento geral para pagar só o precatório. Orçamento geral. E isso tira muito dinheiro do orçamento público, esse pagamento de precatório. Porque tem esse conflito de uma lei que não foi feita do jeito certo, não teve uma fiscalização certa. E o erário, muitas vezes, ele não paga o empresário de sacanagem também. Não é só porque o empresário não ofereceu serviço, é porque a administração pública faz isso, porque o cara não aceitou entrar naquele meio corrupto, eles não pagam. Tem que se eliminar isso. Eu expliquei a forma de se eliminar isso. Muito obrigado. E eu vou chamar aqui uma chamada que eu também vou fazer o que se esperar da reforma tributária. Muito obrigado. Curta, compartilhe, comente, assine, se inscreva, siga nas redes sociais, assine o sininho aqui para receber notificações e até a próxima.